voltamos para o nosso texto. O nosso texto da prova, que está sendo usada de base. Então, o título do texto, Entendendo Dialetos. Tá? Então, a autora Clara Braga, e temos ali já, de início, então a autora dizendo, ó, quem já teve a oportunidade de conviver minimamente com uma criança, sabe que o processo de aprender a fala pode render boas histórias. O que nós temos de interessante aí, a questão da convivência com a criança é trazido, tá? Esta relação de convivência, e mais especificamente, a convivência com a criança direcionada com os processos de aprendizagem da fala, né? Então, o processo de aprender a falar, né? Pode render boas histórias. Então, é a convivência com a criança para observar a aprendizagem da fala por esta criança. Esse é o foco do que é tratado, né? Então, a fala das crianças. Né? Então, é o tópico central do que este parágrafo traz para nós. A fala das crianças. Tem um verbo aí que me chama a atenção, que é o verbo pode. Pode render boas histórias. Ou seja, existe uma garantia? Não, não existe uma garantia. É certo? Não, não é certo. Mas pode render boas histórias. Então, a fala das crianças. Esse é o nosso tópico, o nosso assunto do texto Entendendo Dialetos. E aí seguimos ali para o outro parágrafo. As crianças, antes de desenvolverem 100% dessas habilidades, ó, já temos uma referência de tempo, né? Antes de desenvolverem 100% dessas habilidades, parece que criam um dialeto. Parece. E engana-se quem acha que o dialeto de todas as crianças é igual e que, se você entende o que seu sobrinho ou priminho fala, vai entender todas as crianças. Então, ele trabalha aí com a ideia do parece, do engana-se, certo? Mas ele segue enfocando na fala das crianças. Próximo parágrafo. Né? O dialeto da criança é tão complexo que, com exceção de poucas palavras que todas parecem falar de uma forma igual, só aquela criança fala aquela língua. E só uma pessoa entende 100% do que está sendo dito. O ser que eu chamo de pai. Olha como a autora traz, né? Interessante essa referência aí. O ser que eu chamo de pai. Segue enfocando nesse terceiro parágrafo a fala das crianças. Fala sobre um dialeto complexo, que só aquela criança fala aquela língua e só uma pessoa entende 100%. Ou seja, aquele dialeto, aquela fala daquela criança é própria dela e só uma pessoa entende 100%, que é quem? Quem ele chama de pai. E aí agora no próximo parágrafo ele vai explicar quem é o pai. Pai seria uma mistura de pai e mãe, pois, ó, observem e destaquem este pois aí, pessoal. É um nexo, é um conectivo. Ele, por que é nexo? Porque ele traz o sentido para a informação que ele introduz, para a informação que ele inicia. Por isso ele é um nexo. É chamado de conectivo porque ele liga esse sentido ao que foi dito anteriormente. O que foi dito anteriormente? Retomando ali, ó. Pai seria a mistura do pai e da mãe. Pois, raramente, um dos dois entende tudo o que o filho está dizendo. Eles podem entender a frase toda pelo contexto. Mas, destaquem esse mas, muito importante, assim como o pois citado anteriormente no início desse parágrafo. Mas, decifrar e compreender palavrinha por palavrinha é um trabalho de grupo. Por isso, pai. Então, não é o pai, especificamente. Não é a mãe. É o pai. É o pai e a mãe juntos, certo? Para buscar compreender palavrinha por palavrinha. Decifrar aquele dialeto, aquela fala da criança que está sendo utilizada por ela ali, certo? Então, este parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, este quarto parágrafo, ele traz para nós esse conceito de pai, perfeito? Seguimos ali então adiante, o próximo parágrafo diz assim, ó, às vezes pode, de novo um verbo interessante, ó, às vezes pode parecer complicada essa coisa de não entender, olha o não, olha o advérbio de negação ali, o que a criança está querendo dizer, mas, novamente o nexo, confiem, em alguns momentos isso pode ser bom. Então, mais um nexo, um conectivo ali, interessante de destacar e de observar, porque ele é pertinente para a essência da informação, para o sentido que está sendo passado no parágrafo ali.
Seguindo no parágrafo seguinte, outro dia estava em um restaurante com o meu filho. Agora observem bem que o autor nos traz um exemplo. Ele nos traz um exemplo ali. Ó. Outro dia estava em um restaurante com o meu filho e, como toda criança, ele ficou um tempo sentado. E depois foi explorar a redondeza. Fui acompanhando e, no caminho, encontramos uma avó que estava acompanhando a neta enquanto a mãe jantava no mesmo restaurante onde estávamos. Então ela trouxe um exemplo do seu cotidiano, de estar no restaurante com seu filho, a criança explorando o ambiente, o local, e no meio do caminho se depararam com uma avó, uma senhorinha, acompanhando a neta dela, assim como a mãe estava acompanhando o seu filho. E aí ela segue no parágrafo seguinte, trabalhando esse exemplo trazido para o texto. A senhora começou a puxar assunto com meu filho, na tentativa de aproximar a neta. Meu filho se mostrou aberto à aproximação e ia respondendo tudo o que a senhora perguntava. Lá pelas tantas, quando eu já estava surpreendida com a quantidade de palavras que a senhora estava entendendo do dialeto do meu filho, ela decidiu pegar algo com a mão e mostrar. Ele decidiu pegar algo com a mão e mostrar para a senhora e para a pequena netinha o quão forte ele era. Foi então, destaquem este então, que ele é importante também, conclusivo, né? Que a senhora soltou a frase: "Uau, como você é forte." Então a vozinha ali com a sua neta soube, além de entender o dialeto que o filho da autora ali naquele dado momento estava utilizando, ela interagindo com ele. "Uau, como você é forte." Segue o parágrafo onde ela diz o seguinte: ele respondeu com uma de suas frases prediletas, aprendida por causa do seu interesse e do vício do pai pelo universo dos heróis. "Hulk esmaga." Beleza, é isso aí, ó, pessoal, viu? O menininho e a avó interagindo. Mas, olha o mas ali de novo. Destaca esse mas. Hein? Mas ele não disse com um ar doce. Ele disse como se estivesse com raiva e de fato esmagando o que estava na sua mão. Tudo isso enquanto olhava bem nos olhos da netinha da senhora. Certo? Então é a interação ali do filho da autora com a neta da avó, que estavam juntos todos ali naquele restaurante. Eu fiquei um pouco assustada e com receio do que viria depois. Já dei um riso meio sem graça e estava procurando uma desculpa para aquela frase nada acolhedora. A mãe ainda envolvida no contexto do exemplo que ela trouxe para o texto. A autora ali ainda envolvida. Porém, olhem este porém, os santos do dialeto me salvaram. Quando ouviu a frase, a senhora logo respondeu para meu filho: "Ah, sim, você é forte, porque, olha esse porquê, come manga. Vou dar muita manga para minha netinha, assim ela fica forte como você." Olha o assim também ali, está estabelecendo a conclusão do raciocínio da avó, né, no momento do diálogo com o menino. "Assim ela fica forte como você." Aí vai a mãe agora para o último parágrafo. Fiquei aliviada com a interpretação que ela fez da frase que, para mim, ele tinha dito com muita clareza. Muito melhor uma neta comendo muita manga do que traumatizada com um bebê que estava prestes a ficar verde e esmagar as coisas ao redor. Acho que vou optar por mostrar para ele desenhos com frases mais amigáveis. Ele está indo bem no processo da fala, mas talvez algo mais dócil ajude no processo de socialização. Muito bem, pessoal. É um pouco complexo, é um pouco puxado esse momento. Sim, é puxado porque nós precisamos desenvolver a leitura do texto, saber o assunto do que ele trata, quais são os aspectos, os enfoques, os aspectos delimitadores do texto. Precisamos observar esta progressão temática, onde há ali num início a apresentação do tema, a fala das crianças, aí depois, em meio à fala das crianças, o conceito de PAN que a autora traz, e aí depois que ela trata sobre o conceito de PAN, da importância do pai e da mãe em conjunto para entender aquele dialeto que é único, é próprio daquela criança, por mais que algumas palavras estejam no vocabulário comum de outras, mas é próprio daquela criança. Certo? E daí depois ela traz o exemplo dela no restaurante com o seu filho e aquela vozinha com a sua neta. Né? E
o último parágrafo, a conclusão acerca, né, da questão essa dela ficar aliviada com a interpretação que a avó fez e a conclusão que ela achou, né, que deve optar por mostrar desenhos com frases mais amigáveis, e não aquela que envolvia lá os interesses do vício do pai pelo universo dos heróis, enfim, para deixá-lo, talvez trazer algo mais dócil na ajuda, no auxílio do processo de socialização da criança. Com base nessas referências, durante a leitura do texto, ficará bem mais fácil resolver questões de compreensão e interpretação, como essa número 1 que aparece aí para nós, onde diz assim: de acordo com a interpretação do texto. Vejam bem essa parte aí do enunciado da questão. Interpretação do texto, certo? Assinale a alternativa correta. E aí vamos para a letra A, onde diz assim: o filho chama a narradora de mãe, pois ela é mãe solteira. Ou seja, tem o papel de mãe e pai para o menino. Não, em nenhum momento o menino chama a mãe de mãe, a narradora, que é a mãe de mãe, e em nenhum momento o conceito de mãe também é de mãe solteira, é do conjunto de pai e mãe trabalhando para entender o que o seu filho está falando com aquele dialeto próprio, certo? Então, percebemos o teor de onde ocorre os deslizes na informação que é passada pela alternativa A. Então, ele não chama a narradora de mãe. Letra B. Somente o pai e a mãe conseguem entender o que os filhos pequenos querem dizer. O que os filhos pequenos... Não se fala sobre os filhos pequenos, se falam sobre as crianças. Então, somente o pai e a mãe conseguem entender. A questão não é somente o pai e a mãe, é quem é pai e a mãe. A avó, por exemplo, ali no exemplo trazido pela autora, a avó da outra netinha, da outra menina, conseguiu estabelecer um diálogo, entendendo o dialeto do menino e conversar com ele, interagir com ele de forma tranquila. Então, somente o pai e a mãe conseguem entender o que os filhos pequenos querem dizer. Não. Também está aí essa questão dos filhos pequenos e o somente. Letra C. Não compreender exatamente o que as crianças dizem pode ser algo favorável em algumas situações. Muito bem. Então, essa questão do compreender, certo? O que a criança diz, enfim, a respeito a todo momento o que é expressado, isso não é algo essencial. É algo que pode ser algo favorável em algumas situações. Não se esqueçam que o verbo poder, ele aparece em diversas partes do texto, que eu tratei com vocês ali. Então, por exemplo, lá, primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, onde tem o conceito de pai, diz assim, pai seria a mistura de pai e mãe, pois raramente um dos dois entende tudo o que o filho está dizendo. Eles podem entender a frase toda pelo contexto, mas decifrar e compreender palavrinha por palavrinha é um trabalho do grupo. E aí vem na sequência agora, no parágrafo seguinte, às vezes pode parecer complicada essa coisa de não entender, pode parecer complicada essa coisa de não entender o que a criança está querendo dizer, mas confiem, em alguns momentos isso pode ser bom, novamente, pode ser bom. Então, só nos ajuda a reforçar ainda mais a alternativa correta, a letra C, onde diz: não compreender exatamente o que as crianças dizem pode ser algo favorável em algumas situações. Então, vamos para a letra D, onde diz assim, analisar o deslize, né, a questão incorreta, né, o porquê está incorreta a alternativa D. Quando a mãe levou o filho a um restaurante, eles encontraram a avó do menino, não era a avó do menino, era a avó de uma menina. Né? E na letra E, o menino citado no texto tem dificuldades de socialização. Não é essa a questão que também está sendo tratada. E em nenhum momento se apresentam essas dificuldades, porque ele socializa, inclusive, com a avó da menina e interage com a menina. Certo? Então, a alternativa aqui correta é a letra C, destacamos, observamos os erros nas demais alternativas. Então, número 1, letra C. Vamos para a número 2,